E vamos começar esse papo aí. Você fica à vontade aí também, Nestor, Zé Carlos, para perguntar, interagir com o nosso secretário da Agricultura, Domingos Velho Lopes, que vai fazer um balanço para nós dessa missão gaúcha aí, Domingos. Começou em Israel, terminou no Egito. Bom dia, amigo. Bom dia, Alex. Uma satisfação estar sempre retornando ao Conexão Rural, ainda mais com o Pires nos escutando. Em especial, abraço ao meu amigo e competente jurídico que sempre está nos defendendo, o Dr. Nestor Rain, a qual tenho muita apreço e admiração. Vamos fazer uma homenagem para o Nestor hoje. Vamos fazer uma homenagem para começar o comentário do Nestor. Até porque amanhã é uma data importante. Solta a ficha aí. Nestor, eu vou de Uruguai a partir de amanhã, viu? Não sei se a gente vai ter sucesso, mas vamos firme, né? Bom dia. Bom dia, Alex. Cumprimentos a ti e a todos os que nos acompanham. Um abraço afetuoso do amigo Domingos, na volta desse trabalho marcante que ele faz como secretário da Agricultura, homem experiente que é, e que brilhou certamente tanto em Israel como lá na COP, com a sua sensibilidade, com a sua experiência em relação ao tema. Isso para nós do agro tem uma importância e uma relevância muito grande. E ao José Carlos Pires, que nós somos aí parceiros aí de todos esses programas do Conexão aí aos sábados. É certo que iremos de Uruguai. Em matéria de futebol, é a única circunstância que eu traio meu país, né? O Uruguai, para mim, está na frente até mesmo do Brasil. Eu não tenho nenhum apego à seleção brasileira, até porque vivi o futebol por dentro, sei como age a CBF, sei como essas coisas funcionam, então eu prefiro ainda um país como o Uruguai, que, por exemplo, na apresentação dos seus jogadores, Domingos, Zé Carlos, ouvintes, Alex, eles fizeram uma homenagem a cada departamento onde um jogador estava servindo a seleção uruguaia. Então tinha um borracheiro lá com a caminhonete, com a camiseta da seleção. Aí no outro tinha um agricultor, no outro tinha um empregado de uma lancheria, no outro o Uruguai consegue dar à sua seleção brasileira uma configuração de realmente ser uma pátria de chuteiras. E se a gente pensa que gosta muito de futebol, é porque não visitou o Uruguai. A sinergia entre a seleção uruguaia e a população é total. Não digo mesmo aqui do Brasil que nós não estamos sozinhos, viu, Alex? Aqui muita gente tem essa posição nossa aqui, que é uma posição diferente, mas acho que em futebol a gente pode ter essa liberdade. Sem dúvida. Ô Zé Carlos, eu pensei que tu ia estar lá no Banco do Brasil, onde está acontecendo a transição, Zé. Exatamente. Bom dia, Alex Soares. Bom dia, secretário Domingos. Bom dia, meu amigo Nestor. Hoje eu não estou fazendo esse contato externo por causa da chuva. Brasília está chovendo, é época de chuva. Entendeu? Então, eu não estou em condições de participar. Mas eu acho que é muito importante, Alex, esse nosso contato aí de nós três aqui, ouvir o nosso secretário, porque eu acho que a importância da participação dele no Egito deve ter sido muito importante, não só para o Rio Grande do Sul, como para o Brasil. Então, vamos ouvir o secretário, que é muito importante. Primeira missão, né, Domingos, do Rio Grande do Sul numa COP, né, amigo? Na verdade, Alex, na COP26 em Glasgow, no ano passado, teve a missão onde teve o governador Eduardo Leite, atual chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e teve, na época, era presidente da FEPAM, a atual secretária Marjorie Kaufmann. E foi no momento em que o Estado do Rio Grande do Sul assinou alguns protocolos, especialmente o Race to Zero, que era aquele compromisso de carbono zero até 2050. O que nós temos pela primeira vez, isto sim, é a participação da agricultura estadual numa COP. E ela, na verdade, consolida aquele posicionamento que ainda quando ocupávamos a pasta do meio ambiente na Federação da Agricultura e sobre a competente sempre gestão e inteligência rara do presidente Gedião e a equipe da editoria da Federação, nós buscávamos uma aproximação
do setor produtivo ao setor ambiental, porque achávamos, e cada vez que os dias vão se passando na secretaria, que nós, como atividades complementares do setor ambiental e produtivo, colocando muito claramente as nossas pautas e principalmente, ouvintes, a verdade científica e técnica do posicionamento do setor produtivo, que nós iríamos ter mais êxito do que tendo uma atitude de confronto. Embora o confronto, por muitas vezes, quando ele era ideologizado ou trabalhado de forma mentirosa por alguns membros desse outro setor, tratando a política como partidária e principalmente a questão ambiental como um pleito partidário e uma ferramenta nesse sentido, fez com que muitas vezes nós tivéssemos uma posição firme de confronto. Mas o que nós observamos, Alex, é que a colocação da pauta agrícola, pecuária, florestas plantadas e do setor agrário como um todo na pauta ambiental tem nos trazido principalmente um posicionamento muito forte da verdade de que nós, produtores rurais, independente do nosso porte ou da cadeia a qual estejamos vinculada, que nós fazemos a coisa correta. E isso ficou muito claro ano passado na Glasgow de 26, a COP26, quando apareceu para o mundo o Grupo de Coronívia. O Grupo de Coronívia é um grupo de trabalho ligado às Nações Unidas que coloca e trabalha as atividades agro-silvio-pastoris como parte da solução do aquecimento global e da emissão dos gases de efeito estufa, porque ele trabalha a boa atividade produtiva e de que forma os produtores rurais do mundo trabalham com resiliência e principalmente com competência agronômica e veterinária para o controle das questões de emissão. Trouxe também, Alex, o novo conceito de emissões líquidas, porque o que nós observamos? Todos os inventários, em especial do IPCC, que trabalha e versa sobre a produção de metano, no caso da pecuária, que é o grande vilão hoje trabalhado pelo mundo e pela imprensa tendenciosa, é quando nós temos só a questão da emissão. E nós não podemos trabalhar nenhum segmento produtivo, seja na seara industrial, de produção de energia, e em especial a questão agrária, se nós não trabalharmos a questão da emissão líquida, ou seja, o balanço de carbono. Porque sim, uma atividade, e qualquer atividade, ela emite carbono, mas ela também sequestra. E é essa função que nós, primeiramente na Semana do Clima em Nova York, apresentamos em setembro, pós-Expo Inter, onde pela primeira vez também a agricultura, e aí não foi a agricultura gaúcha nem brasileira, foi a agricultura mundial, nós fomos lá apresentar a radiografia do Estado e afirmar que o Rio Grande do Sul é a maior diversidade produtiva sustentável do mundo. Nós levamos as nossas 35 cadeias produtivas e fizemos uma avaliação do balanço de carbono e o ciclo completo anual de cada cultura, demonstrando claramente a responsabilidade com que o setor produtivo gaúcho e brasileiro trabalha as questões produtivas e principalmente as questões na relação ambiente-produção. E mais que isso, Alex, a Semana do Clima de Nova York é onde se formam diversas pautas da COP. Ali são definidas as palestras que serão, a forma como resiliência e a sua questão produtiva. E é nesse sentido que lá nós conseguimos mostrar que o Brasil tem 6 biomas, que nós apenas de 1,5% a 2% da produção agropecuária brasileira é proveniente do bioma Mata Amazônica. Que nós, na COP26, tivemos o presidente da COP, Alok Sharma, que trabalha muito forte
mente nas questões ambientais, um vegano de carteirinha, utilizou o plano de agricultura de baixo carbono brasileira como modelo a ser seguido, e que foi ratificado, e foi dos grandes momentos. E aí, Alex e ouvintes, eu vou tentar trazer diversos pontos do ano para vocês entenderem a importância, porque o Nobel da Paz, Dr. Ratan Halal, da Universidade de Ohio, das maiores sumidades, para mim é uma referência pessoal na questão de saúde do solo, disse: agricultura sul-americana, ele não falou só brasileira, mas agricultura sul-americana será do 2030, 2040 em diante a responsável pela paz mundial, e o Brasil é um exemplo a ser seguido como produção sustentável de baixo carbono. Esteve lá no estande brasileiro, e isso a gente pouco vê na imprensa aberta, vemos só nos grupos ligados ao agro que tem a responsabilidade de trazer as informações verdadeiras. Então é nesse sentido, Alex, que tivemos um trabalho muito forte, unido, e aí tem que ser dita a excelente relação de transversalidade que estamos convivendo hoje com o setor ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente, na figura da secretária Marjorie Kaufmann, porque estamos construindo pautas coletivas e construtivas, porque as intersecções das nossas desejos, e principalmente de apresentar a forma produtiva com que trabalhamos e de forma responsável tratamos as questões ambientais, têm sido muito construtivas e resolutivas, porque temos avançado muito nas desconstruções de portarias, instruções e resoluções que têm só o aspecto restritivo e não o aspecto construtivo. Temos tido discussões muito fortes na construção de soluções, e é nesse sentido que a participação do Rio Grande do Sul na COP foi extremamente importante, porque colocamos mais uma vez a construção coletiva de que precisamos construir pautas ambientais na sustentabilidade produtiva. E o mais importante de tudo, Alex, o mundo trata a questão de produção de alimentos como a questão principal, além da transição energética. A responsabilidade ambiental trabalha como suporte da produção de alimentos como segurança alimentar. E isso nós não vemos na grande imprensa. Depois eu queria que o senhor trouxesse para nós as principais dessas 23 medidas aí que foram assinadas, inclusive sendo signatária a Secretaria da Agricultura, Governo do Estado. Doutor Nestor, deixa eu puxar um outro assunto que eu acho que vale a pena também a gente trazer aqui, que foi mais uma semana dura nesta questão aí política, jurídica, novas decisões monocráticas tomadas pelo presidente da Suprema Corte. Como é que o senhor viu? Me faz uma avaliação disso aí, Nestor. Bom, em relação aos... Vamos fazer um comentário em cima dos poderes, né? Uhum. Em relação ao que nós estamos assistindo, para mim, esse tempo que passa está nos dando uma certeza de que o presidente Lula não mudou. Nem o entorno duro que o cerca. Ele é o mesmo presidente Lula dos anos em que esteve no poder. Ou seja, é muito preocupante que ele não tenha evoluído e não tenha aprendido. Essa insistência em sempre fazer esse jogo, né? Esse negócio de teto de gastos e não ter uma aplicação social de recursos. Populismo. Eu não entendo isso. Bom, se ele não entende, ele não podia ser presidente da República, porque para ajudar, precisa organização, precisa ordem, né? Porque se nós furarmos teto de gastos, nós voltamos a ter inflação. Quem mais sofre com a inflação é o pobre, que não consegue se proteger da inflação. Então é uma demonstração de uma ignorância persistente do presidente Lula. O poder legislativo, não como um todo, obviamente, mas a parte exponencial dele, continua aquele mesmo jogo, né, de vender a governabilidade através de vantagens, né, querem até inserir novamente orçamento secreto nessa PEC aí de transição para liberar e para apoiar essa questão de teto de gastos. E o judiciário vai para uma queda de braços, mostrando muito despreparo nessa questão do mané, né, usar uma expressão do crime organizado que cresce no Brasil como ninguém, como
para reagir a um manifestante mostra o desequilíbrio, porque quem esteve no Tribunal Superior, o mesmo desembargador, o juiz, não pode entrar em discussões como essa. O Gilmar Mendes, quando não respondeu se no Brasil o crime compensa ou não, foi muito ilustrativo de tudo. Mas, pelo menos, nós estamos firmando uma ideia do que será o Brasil dos próximos anos, com essas inquietações que ainda vêm de Brasília e algumas autoridades, uma pelo menos, me preocupou muito, porque ela prevê uma turbulência muito forte nos próximos 30 dias. Aí não sei de que natureza, porque não me revelou qual era a natureza, mas é uma pessoa que realmente conhece os meandros do poder. Agora, o agro, nós subimos, Domingos, Pires e amigos, e Alex, nós temos subido a nossa produtividade 3% ao ano nos últimos 40 anos. O agro é a atividade que apresenta o comportamento para frente mais constante. Por que isto? Um exemplo está, e até vou abrir espaço para falar menos, para que o Domingos já possa referir sobre a COP, né? Pelo preparo, como esse que está demonstrando o Domingos. Nós teremos embates muito fortes nesses próximos 4 anos da questão ambiental, porque o Brasil vem embalado, turbinado por uma pressão do exterior que está lá queimando lenha, achando que é uma solução para os problemas de energia. Na Alemanha, a energia já subiu 1000% para o consumidor, né? 1000% para o consumidor, e está achando que queimar madeira é um negócio, mas de nós eles exigem coisas absolutamente estúpidas, né? Mas é a preparação, essa que o Domingos demonstra, e a atenção que as nossas entidades têm tido, é que nos garantem que, embora a nossa luta vá ser mais renhida, nós estamos mais do que nunca preparados para esse embate. Coisa que no passado nós não tínhamos este nível, não havia esse nivelamento de conhecimento. Então eu sou muito otimista em relação à capacidade de enfrentamento que nós teremos. Mas eu tenho um certo pessimismo, porque penso que o governo Lula vai repetir os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas questões, até porque nós aqui todos já entrados em anos, excetuado o Domingos e o Alex, não é, Pires? Nós sabemos que depois de certa idade o homem não muda mais. E o Lula, obviamente, não mudou nada e, como diz aquela expressão, não aprendeu nada e não esqueceu nada. Eu vou acrescentar uma coisa, até vai ser título de um artigo que eu vou escrever essa semana. Lula não é Mandiba. Lula não é Mandela. Ele está se achando Mandela. Só que tem uma diferença muito grande entre, por exemplo, o cárcere de um e o cárcere de outro. Mandela foi preso por 27 anos por causa do apartheid na África do Sul. Questão política. É um preso político. Lula ficou no cárcere 3 anos porque roubou e deixou roubar. Isso aí tá lá no processo, não sou eu que estou dizendo aqui. Tá lá. Então, a começar por aí. Ele está se achando o grande popstar do mundo. Um Sting da vida, um Mick Jagger. Não é nada disso aí. Localmente, para nós, ele é um político populista e que foi preso por corrupção. Ponto. Se a esquerda mundial quer elegê-lo por falta de outras celebridades, o problema é deles. Agora, para nós, a visão é bem clara. Zé Carlos Pires, e eu gostaria depois que tu comentasse rapidamente, como é que faz, Nestor, bloquear contas de supostos financiadores dos movimentos e como é que vai fazer para pagar salário dessa gente, como é que vai fazer para pagar fornecedores, e ele vai ter que explicar, o ministro vai ter que explicar. Zé, como é que está o clima aí em Brasília? Não um clima chuvoso, mas como é que está o ambiente aí? O que tu tem sentido aí nesta semana, hein, amigo de transição? Aproveitando o relato excelente do nosso secretário Domingos, eu gostaria de informar que a cadeia produtiva do arroz, o IRGA, principalmente o IRGA, e a Federarroz estão fazendo um trabalho dentro do Ministério para colocar o arroz no ABC. Está muito bem adiantado o trabalho. O IRGA fez um trabalho técnico excelente e a Embrapa deu já o sinal verde, uma nota técnica também colocando. O que está faltando agora para nós? É uma pressão política dentro do Ministério para que a gente consiga colocar o arroz no ABC. Bom, enquanto o que está acontecendo em Brasília, para mim,
Alex, as eleições terminaram. Não? Eu já estou na quinta transição aqui em Brasília. Eu sei o que acontece nas transições. Não? Muda tudo. Qual é a minha preocupação hoje? É saber quem é o secretário, quem é o diretor, quem é a secretária que abre a porta, entendeu? Quem é que vai entrar dentro da Conab, porque temos aí algumas indicações preocupantes, tá? De que a Conab pode entrar no mercado. Nós temos exemplos que aconteceu em 2012, que nós tínhamos 2,5 milhões de toneladas de arroz dentro da Conab, e que foi um problema muito sério para o preço para o produtor. Então, Alex, eu quero te dizer que agora é uma época da gente estar acompanhando os acontecimentos. O problema é a companheirada, né? Que 22 mil cargos de confiança que saíram de Brasília quando a Dilma estava. Aí é uma coisa meio sem critério, é complicado. Domingos, vamos fechar então aí, amigo. Fica bem à vontade aí para as tuas considerações ainda sobre essa viagem, se quiseres comentar alguma coisa. Terça-feira o senhor vai estar lá em São Cepé? Alex, primeiro fazendo um comentário muito pertinente do Pires. De fato, a nota técnica para colocar a atividade da orizícola irrigada dentro do plano ABC+, está muito bem encaminhada. Nós já tivemos 2 reuniões com a diretora Fabiana, que é a diretora de sustentabilidade do Ministério da Agricultura, ao qual nós vamos ter uma reunião início de dezembro, e Pires, talvez a gente possa se encontrar e fazer uma agenda coletiva, porque lá faremos uma defesa, porque temos, acho difícil, mas temos ainda a pretensão de ser assinada a inclusão dessa atividade tão importante para nós, né, do setor agrário gaúcho, a colocação da irrigação orizícola dentro do ABC, porque são as linhas de crédito com mais longo prazo e com crédito a juros mais em conta. E, de fato, nós estaríamos colocando a atividade orizícola dentro da atividade de baixo carbono. Sim, o Duas Safras é prioridade do governo e da secretaria, né? É uma forma de nós valorizarmos o incremento produtivo dos cereais de inverno, da presença do milho e da soja nas várzeas, o incremento da segunda safra de soja na metade norte. Então, o Duas Safras é nossa prioridade como Secretaria de Estado e também como governo de Estado, porque colocamos ele dentro desta plataforma deste governo que hoje está ainda no seu final e está também no plano de governo do Eduardo Leite, porque é uma forma de valorizar o setor produtivo, porque o Duas Safras é muito consistente, então estamos dando todo o apoio logístico, inclusive com a presença quando possível. Mas o que eu queria demonstrar para os nossos ouvintes, Alex, é que conseguimos fazer excelentes protocolos de entendimento e, principalmente, marcar a agricultura brasileira como sustentável. Mais de 90% dos eventos que lá ocorrem, e tem uma ciência, são mais de 300 eventos simultâneos na COP. É grande. Onde a questão de transição energética e produção segura de alimentos é o foco, sem nunca perder o aspecto de sustentabilidade e do ambiental, mas é a segurança alimentar. E o Brasil é a bola da vez, junto com os demais países sul-americanos. Tanto é que no grupo de Coronívia, nas 5 rodadas a qual nós participamos, observávamos o Paraguai, a Argentina, inclusive, mais tímida, e o Uruguai muito presente, trabalhando com um competente grupo do Dr. Bruno, do Itamaraty brasileiro, fazendo as defesas muito fortes da agricultura brasileira e a forma como nós estamos trabalhando, e em especial a forma diversificada e sustentável e segura, porque nós exportamos para mais de 210 países. Nenhum país teria esse mercado se não tivesse segurança alimentar. E essa foi a forma como apresentamos durante todo o tempo no Stand Brasil, e fomos também ao stand do Hub, das ONGs, e também no consórcio amazônico, que era representado pelos governadores do norte, ao qual está o bioma amazônico, apresentando essa pauta.
porque ela vinha muitas vezes com viés só sustentável, dizendo que o setor produtivo ignorava a questão ambiental. E nós posicionávamos com dados, com ciência, com informação correta, adequada, para ter esse embate. Porque cada vez mais, Alex, observamos que nós temos que ir para as linhas de frente daqueles que pensam de forma diferente do setor produtivo. Porque aí estaríamos colocando paulatinamente e principalmente pertinentemente as questões produtivas que é a nossa realidade do dia a dia. Porque observamos que todos os fatos são falados de meias verdades. E nós, do setor produtivo, temos que fazer a completude desses dados para que tenhamos, com certeza, a definição daquilo que realizamos diuturnamente nas propriedades. E, principalmente, trazendo as entidades, trazendo as cooperativas, trazendo o setor público compromissado para essa pauta de informação técnica e científica e responsável com o ambiente e, principalmente, com a segurança alimentar mundial. Perfeito. Fato importante a ser relatado, Alex, é que, de fato, o presidente Lula esteve presente lá, mas de longe ser o protagonista da COP27. Bem diferente do que a mídia colocou aqui, a grande mídia. Né? O protagonismo, claro, por ser presidente da República, ter todo esse viés eleito, e não quero entrar nessa seara, porque aí estaríamos diversificando e não é esse o objetivo, mas o objetivo é mostrar aquilo que os nobres apresentaram, que é produção segura de alimentos responsável para a paz mundial. É a transição energética para fontes renováveis que consolidam aquilo que só nós, Brasil, temos, que é de 60% a 70% da matriz energética renovável, e o Estado do Rio Grande do Sul com acima de 80%. Nós apresentamos isso ao mundo e fomos recebidos, e complementando as informações em Israel, por ser de caráter subnacional como Estado, a 56ª economia agrária mundial. Nós temos uma produção de 41 milhões de toneladas, mais de 10 milhões de hectares cultivados entre todas as culturas, que ultrapassa a Hungria, ultrapassa a Bélgica e vários países. Então, a importância do Rio Grande do Sul, se compararmos a outros que são até países e nações, faz com que nós tenhamos uma relevante importância. O que nós temos que levar é este compromisso, levar os nossos técnicos do Departamento de Recursos Hídricos, da FEPAM, levamos o presidente da FEPAM, levamos os responsáveis pelo setor de licenciamento e diretorias, para que eles escutem e tenham entendimento do que a atividade agro-silvopastoril gaúcha realizada para os produtores é totalmente pertinente e adequada ao momento mundial. E tenho certeza, e os ouvintes e colegas produtoras e produtores rurais têm a convicção de que saímos desta missão fortalecidos como Estado do Rio Grande do Sul e, principalmente, o nosso corpo técnico, tendo a visão de que o setor produtivo é responsável, sim, faz o seu melhor. Claro, existem erros e em qualquer atividade vai ter erros, mas que o nosso índice de acerto é muito maior. O nosso compromisso é muito maior com as questões de água. Então, é este tipo de atividade que nós temos que demonstrar e cada vez mais capilarizar essas informações a todo o produtor rural. Assim como sabemos falar na questão de densidade de semente, aplicação de defensivos, quantidade de adubo, época de plantio, zoneamento, todas as questões agroveterinárias que estão muito bem tratadas, nós temos que conhecer o grupo de Coronívia, nós temos que saber o nosso balanço de carbono, nós temos que montar que nós temos na questão de tropicalização dos índices do IPCC, que são completamente diferentes da questão do hemisfério norte, que nós temos que falar em balanço e não em emissão. Então, é esta pauta que tem que estar na ponta da língua de todos os produtores para que seja bem levada, em especial aos nossos jovens e crianças. Perfeito. Domingos, muito obrigado, viu? Que bom a gente ter esse respaldo. A gente tem o secretário da Agricultura, mas que tem esse pensamento centrado, e é o pensamento da sustentabilidade, é isso que a gente tem que ter, e oxalá que o próximo secretário e que os outros que venham também consigam ter
esse equilíbrio. Muito obrigado, viu, Domingos? Um grande abraço para ti, bom fim de semana e descansa um pouco agora, amigo. Nós que agradecemos. Estou descansando, estou aqui hoje olhando as lavouras, né? Um vento exorbitante aqui na região do litoral, mas feliz aqui porque estamos naquilo que a gente mais ama fazer, que é produzir alimentos. Nestor, fecha aí, amigo. Para fechar, acho que já destacamos essa ocasião em que o preparo das nossas organizações que defendem o produtor, elas melhoraram e estão num nível muito elevado, principalmente de entendimento entre as diversas organizações nossas, não é? Destacar que a imprensa continua num silêncio constrangedor, nos sonegando notícias, o que é uma pena, e dizer que o Rio Grande do Sul mudou. Em 70, quando eu era um menino e vibrei com a seleção, eram milhões em ação numa direção só. Hoje nós vivemos um Brasil completamente dividido. A Copa do Mundo não vai esconder os nossos problemas, não vai conseguir ocultar os nossos problemas, nem férias, nem carnaval, nem final de ano. Nós continuaremos muito combativos, e é o Brasil que temos aí. E acho que esse desafio que está fazendo o STF aos caminhoneiros não é algo, vamos dizer assim, estratégico e sábio, né? Os caminhoneiros são como vietnamitas na selva, né? Eles desaparecem aqui, aparecem lá, eles podem bloquear aí o Brasil. Acho que essa é uma questão que deve nos preocupar muito aí nesse cenário político dos próximos dias. Obrigado a todos, foi um prazer aí ouvir a sempre eficiência do Domingos, estar aí com meu companheiro de comentário, José Carlos Pires, e também a sua grande experiência aí de Brasília. Contigo, Alex, e com os ouvintes aí da Conexão. Tenha um excelente sábado. Da mesma forma, eu te digo mesmo também, Zé Carlos. A agricultura, Alex, não tem ainda um indicado, viu? Não tem. Não certo, é o Neri Geller? Não tem nada certo. Não é o Neri Geller? Tem o Neri Geller, que tem como padrinho o Blairo, né? Tem o senador Carlos Fávaro, que também está correndo por fora, mas tem problema da suplente dele. E a Cátia Abreu, Zé? E a tua amiga Cátia Abreu, Zé Carlos? Não. Essa está descartada. Agora, também está correndo por fora Arnaldo Jardim, ex-secretário da Agricultura de São Paulo, e o padrinho dele é o Alckmin, entendeu? Opa. Mas o que está mais se falando, Alex, é sobre diretores, secretários, entendeu? E coordenadores. Bom, se só na equipe de transição tem 300, meu amigo, hein? Só na equipe de transição tem 300, o Manteiga pediu para sair. Primeira baixa. Não sei como é que ele entrou, mas ele já pediu para sair. Bravo. Já deu repercussão na Bolsa e no dólar. Mas, José, é tudo fichado. É gente fichada. É difícil. Claro que o Tribunal de Contas da União vai pegar. É lógico. Pediu para sair porque estava dando desgaste. Não, pediu para sair porque não pode. Porque não é cargo remunerado. Amigo, não tem almoço de graça. Parem com esse papo. Já agora, Alex, uma das que eu senti nessas movimentações aqui, que os sindicatos, que eram um grande... que estavam entrando bastante no governo anteriores, entendeu? Principalmente do Lula, esse ano não, está fraco, entendeu? Como há uma divisão de muitos partidos, tem muita gente de partidos diferentes, viu? Eu acho que o PT não vai ser o partido forte dentro do governo. Grande aliança popular. Vamos encerrar então o comentário desses três, com um pouquinho do hino da minha grande República Oriental do Uruguai. Banda Oriental. Banda Oriental do Uruguai. Banda Oriental. A agricultura de precisão é uma realidade há mais de 10 anos, realizando não somente adubação em taxa variável, mas correção do solo, pois solo com fertilidade uniformizada reflete em uma semente de qualidade uniforme. Qualidade do início ao fim, é com as sementes Rancho King.